Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de biologia e o tema de hoje é ecologia, introdução à ecologia, onde nós vamos ver conteúdos relacionados a cadeias alimentares e teias alimentares, tá bom? Então, o que é que você vai aprender na aula de hoje? Primeiro, o que é a ecologia? Estuda. Além disso, a gente vai aprender também sobre o significado de hábitat e de nicho ecológico, quais as etapas da cadeia alimentar e como os organismos eles estão classificados, né, dentro dessa cadeia alimentar. O que são os seres decompositores, qual o papel desses seres no ambiente e o que significa uma teia alimentar, tá bom? Então, por que a gente precisa estudar ecologia? A ecologia ela é o estudo do ambiente, de todos os seres que vivem nesse ambiente. Então, estudar ecologia é entender como nós nos relacionamos com os outros seres vivos e como esses outros seres vivos se relacionam entre si e com o ambiente, né? Nós não estamos desligados do ambiente, nós somos interdependentes do ambiente e dos seres que nos cercam, né? Você pode não perceber, mas você se relaciona o tempo todo com outros seres vivos. E essas relações elas são tanto benéficas quanto prejudiciais em algum ponto, né? Quando você adquire uma bacteriose, por exemplo, você está se relacionando com outro ser vivo de maneira nociva. Mas quando você almoça, você está se relacionando com outro ser vivo de uma maneira que para você é agradável, né? Você come feijão, come arroz, come carne. Todos esses organismos eles foram um dia seres vivos e hoje fazem parte da tua dieta, né? Então para eles não é tão bom assim, mas para você é excelente. Então nós nos relacionamos o tempo todo com o mundo que nos cerca e com outros seres vivos. Então para entender como esses organismos interagem entre si e com o mundo é que a gente precisa estudar ecologia. Então, a ecologia estuda as relações que ocorrem em níveis além dos organismos. Esses níveis eles são população, comunidade e ecossistema. Quando eu falo de organismo, eu estou me referindo a um ser. Você, por exemplo, é um organismo. Uma formiga é um organismo. Sei lá, um peixe é um organismo. Mas esses organismos eles não conseguem viver sozinhos. Eles precisam estabelecer relações, tá? Quando seres de mesma espécie estabelecem uma relação de convivência, dividem o mesmo ambiente durante o mesmo tempo, lembrando, seres de mesma espécie, aí a gente diz que esses seres constituem uma população. Então, uma população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie se relacionando entre si e dividindo o ambiente ao mesmo tempo. Como nesse quadro um aqui, ó, você tem uma população de elefantes, tá? Seres de mesma espécie vivendo ao mesmo tempo em um determinado ambiente. É um conjunto de seres iguais. Só que esses elefantes eles precisam interagir no ambiente em que eles vivem com outros seres vivos de espécies diferentes. E aí a gente já salta desse nível de organização chamado população para um segundo nível de organização que a gente chama de comunidade. Uma comunidade é um conjunto de diferentes populações, né? Como demonstrado aqui na figura 2. Se você der uma olhadinha na figura 2, você tem aqui ó, uma população de girafas, uma população de antílopes, uma população de zebras, provavelmente por perto aqui vai ter uma população de elefantes, uma população de leões. Então, esse conjunto de várias populações que divide o mesmo ambiente ao mesmo tempo é o que nós chamamos de comunidade. Percebe a diferença? Enquanto na população eu tenho indivíduos de mesma espécie, na comunidade eu tenho populações de espécies diferentes dividindo o mesmo ambiente. Só que essas populações de espécies diferentes, de seres vivos, precisam de recursos naturais que não são vivos, mas são fundamentais: água, oxigênio, luz e calor do sol, o solo. Então, esses recursos que não são vivos, mas são fundamentais, quando se somam com os seres vivos de um ambiente, formam um grupo, um terceiro grupo de nível de organização que nós chamamos de ecossistema. Tá? Então, um ecossistema ele é a junção de toda a comunidade, de todos os seres vivos de uma determinada região, com os recursos naturais dessa região: água, ar, fatores que nós chamamos de abióticos, que não são vivos, mas são importantes, são fundamentais. Certo? Então, dentro de um determinado ecossistema,
Existem locais que as espécies preferem viver. Por exemplo, se você pega um ecossistema como uma floresta, você vai ter uma riqueza, uma diversidade gigantesca de seres vivos ali. É, Aí eu vou usar três exemplos aqui. Imagina uma floresta onde você tem um rio e nesse rio vivem peixes e você tem formigas e macacos. Nesse mesmo recorte de ambiente, né, os peixes eles vão sobreviver dentro da água, dentro do rio. Os macacos eles vão ter dentro dessa floresta o seu habitat preferido, o seu local preferido. Na copa das árvores, por exemplo, lá em cima. As formigas vão estar escondidas ou embaixo da terra, ou embaixo das folhas da floresta. Então perceba, é o mesmo ambiente, mas cada grupo de ser vivo tem um local preferido para viver, tem um local onde ele se adapta melhor à vida. Esse local que o ser vivo escolhe para viver, que ele se adapta para viver no ambiente, é o que a gente chama de habitat. Então, o habitat é o ambiente físico onde uma determinada espécie vive. É o local onde ele escolhe para viver dentro daquele ecossistema. Beleza? Enquanto ele está vivendo nesse local, ele tem afazeres, ele tem coisas para fazer. Ele tem um horário de sair para buscar alimento, ele tem o melhor período do ano para se reproduzir, ele tem os seres com quem ele disputa recursos, com quem ele disputa espaço. Né? Esse conjunto de afazeres do dia a dia daquela espécie é o que nós chamamos de nicho ecológico. É o conjunto das relações que aquela espécie estabelece com o ambiente. É tudo que ela faz. O que é que ela come? O que é que ela prefere comer? Que horas ela sai para buscar aquele alimento? Né? Na falta daquele alimento, qual a alternativa que ela tem? Com quem ela disputa aquele recurso? Quais espaços ela procura no momento da reprodução? Quais estratégias ela usa para conseguir um parceiro ou uma parceira reprodutiva? Então, esse conjunto de comportamentos que o ser adota dentro do seu ambiente é o que a gente chama de nicho ecológico. Então, o habitat é como se fosse a casa do ser e nicho ecológico é como se fosse o trabalho dele. Tá? Se você usa como analogia a sua casa, né, ela é o seu habitat. Dentro da sua casa tem um local onde você vai preferir ficar. Né? E aquilo que você faz durante o seu dia a dia é o seu nicho ecológico. Eu acordo a horas, eu me alimento disso, depois eu vou fazer aquilo, e por aí vai. Esse conjunto de afazeres é o teu nicho ecológico. Então, para saber o nicho de uma espécie, a gente precisa saber, como eu estava dizendo, do que ela se alimenta, onde, de que horas do dia ela se alimenta, onde ela se reproduz, onde ela se abriga, como ela se defende de seus predadores, quem são esses predadores. Então, esse conjunto de situações constitui o nicho ecológico de uma espécie. Né? Ou seja, o nicho ele corresponde ao modo de vida ou o papel ecológico que aquela espécie vai desempenhar no ambiente onde ela está lotada, no ambiente onde ela está vivendo. Aí eu tenho alguns exemplos para vocês aqui. O jacaré do Pantanal, por exemplo, e a capivara são encontrados. O jacaré do Pantanal, o nome já diz, né? E a capivara são encontrados no Pantanal. Pantanal constitui o hábitat desses animais. O jacaré é carnívoro e a capivara é herbívora. Isso aqui, ó, são nichos ecológicos diferentes, comportamentos diferentes. A onça é encontrada em florestas tropicais, cerrado e pantanal. Então você tem aqui diferentes habitats onde a onça é encontrada. Um desses habitats é igual ao habitat do jacaré e é igual ao habitat da capivara. Mas o nicho ecológico da onça é diferente deles, porque a onça é uma caçadora geralmente terrestre, né? O jacaré fica ali perto da água, apesar dos dois serem carnívoros. Perceba como os nichos ecológicos deles são diferentes. O que é que acontece quando duas espécies têm nicho ecológico muito parecido? Quando elas fazem coisas muito parecidas no ambiente? Elas são espécies que competem, são competidoras. Tá? Que isso é uma coisa que a gente vai ver na aula mais à frente, quando a gente vai falando de relações ecológicas. Tá? Então, segundo passo da aula de hoje, cadeia alimentar. O que é que seria uma cadeia alimentar? A gente estava falando agora da onça, que é herbívoro, do jacaré, que é carnívoro, da onça, perdão, que é carnívoro, do jacaré, que é carnívoro, da capivara, que é herbívoro. Né? Todos esses animais, todos esses seres vivos, eles precisam de energia e de matéria para se nutrir. Né? Eles precisam conseguir, de alguma forma, alimento, energia para sobreviver. Né? A forma como essa energia ela é repassada, distribuída ao longo dos seres vivos, né?
como essa energia e essa matéria fluem ao longo dos seres vivos é o que a gente chama de cadeia alimentar. Então, a cadeia alimentar ela representa como a matéria e a energia fluem de um ser vivo para outro em um ecossistema, por meio de um processo que a gente chama de nutrição, tá? Ou seja, uma sequência alimentar, uma sequência de alimentação. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a grama. A grama ela não come, né? Mas ela se alimenta, ela se nutre, se nutre. A gente vai entender como daqui a pouco. Quando a vaca está se alimentando de grama, ela está recebendo dessa grama tanto a matéria quanto a energia que ela precisa para sobreviver. Tá? Quando você se alimenta da vaca, você está recebendo da vaca parte da matéria e da energia que você precisa para sobreviver. Então perceba que essa energia foi fluindo e essa matéria foi fluindo de um ponto para o outro, formando uma cadeia de eventos, uma cadeia em sequência de eventos. Isso é o que a gente chama de cadeia alimentar. O exemplo aqui é que o capim é comido pelo boi e o boi é comido pelo ser humano. Essa sequência em que um vai servindo de alimento para o outro é o que a gente chama de cadeia alimentar. Tá? Só que para começar uma cadeia alimentar é necessário que você tenha seres que consigam extrair energia direto da fonte que sustenta o planeta Terra. E que fonte é essa? O Sol. Toda a energia que sustenta a vida na Terra, ela é proveniente do Sol. Tá? Sem a luz solar, nós não teríamos energia para sobreviver. E existem alguns seres adaptados, especializados em retirar essa energia diretamente da fonte, diretamente do Sol, que são os produtores, os seres produtores. Né? A maior parte dos seres produtores retira essa energia do Sol através de um processo que a gente chama de fotossíntese. Eles são a base de toda e qualquer cadeia alimentar. Né? São as plantas, por exemplo. Então, toda cadeia alimentar ela sempre vai começar com alguma planta ou com algum ser que é capaz de extrair essa energia do Sol através de fotossíntese. Tá? Não existe cadeia alimentar que comece com um animal, porque o animal, para sobreviver, ele vai precisar de alimento. Tá? Os únicos seres que são capazes de sobreviver sem se alimentar de outros são os produtores, a exemplo das plantas. Então você não vai ver nunca por aí um pé de manga sair para ir no Burger King comer um sanduíche lá com fome. Por quê? Porque ele se nutre. O corpo dele é capaz de fabricar o próprio alimento usando a energia do sol. Tá bom? Então esses seres capazes de fazer isso começam sempre as cadeias alimentares. E nós chamamos eles de produtores. Um exemplo aqui, a grama. Esses produtores também são chamados de autotróficos, eles se autonutrem. Isso é um outro termo que vocês podem encontrar para designar seres produtores. Tá? Nos ecossistemas terrestres, os principais produtores são as plantas, os vegetais. Já nos ecossistemas aquáticos, a gente tem o plâncton, as algas, as microalgas, né? Fitoplâncton. Tá? Um consumidor primário é aquele ser que se alimenta diretamente do produtor. Um grilo, por exemplo, um gafanhoto no caso aqui. Quando ele come a grama, ele está se alimentando diretamente do produtor. Então ele é o primeiro ser que come. Por isso que a gente chama ele de consumidor primário. Os consumidores primários eles são animais herbívoros. Eles consomem os produtores. Então o gafanhoto se alimentando aqui da grama é um exemplo de consumidor primário. Entendendo essa lógica, você já vai saber o que é um consumidor secundário. É aquele que se alimenta do primário. São seres carnívoros, né? No nosso exemplo aqui, o sapo. Então, a grama é um produtor, o grilo é um consumidor primário, o gafanhoto, né? Consumidor primário, e o sapo, ao se alimentar desse gafanhoto, é um consumidor secundário. Nessa cadeia de eventos, o sapo é o segundo ser que está se alimentando. Então, ele é consumidor secundário. Se uma cobra se alimenta desse sapo, ela é a terceira é, o terceiro indivíduo aqui dessa cadeia que está se alimentando, né? Porque o primeiro não se alimenta, produz o próprio alimento no corpo através da luz solar. Então, produtor, a grama, consumidor primário vai ser o gafanhoto, consumidor secundário, esse nosso sapo aqui do exemplo, e consumidor terciário vai ser essa cobra que se alimenta do sapo. Então percebam que existe uma cadeia de eventos que vai acontecendo. Tá? Cada indivíduo dentro dessa cadeia de eventos ocupa o que a gente chama de nível trófico. Tá?
Então, o primeiro nível trófico é ocupado pelo produtor, no caso aqui a grama. O segundo nível trófico é ocupado pelo consumidor primário, que é o gafanhoto. O terceiro nível trófico é ocupado pelo consumidor secundário, que é o sapo. E o quarto nível trófico é ocupado pelo consumidor terciário, que é a serpente. Entendido isso, a gente passa adiante. Tá? Existem animais que ocupam ao mesmo tempo posições diferentes numa cadeia alimentar. Nós, por exemplo, nós somos seres onívoros. Então nós nos alimentamos tanto de vegetais quanto de animais. Então quando você está comendo feijão e arroz, você é consumidor primário. Mas quando você está comendo carne, você pode ser consumidor secundário, terciário, depende do que aquele animal comeu. Né? Se você está comendo, por exemplo, uma galinha, um pedaço de galinha, e aquela galinha se alimentou de milho, você está sendo um consumidor secundário. A galinha foi o consumidor primário, você está sendo consumidor secundário. Mas se a galinha comer uma minhoca, você já está sendo um consumidor terciário. Então perceba que nós ocupamos espaços diferentes, posições diferentes, dependendo daquilo que a gente come. Como seres onívoros, né, a gente pode ser tanto consumidor primário quanto consumidor secundário ou terciário, já que a gente se alimenta de plantas e de diversas espécies de animais. E existe um grupo especial de consumidores, eles não produzem o próprio alimento, eles precisam consumir, mas eles consomem matéria orgânica morta e devolvem ao ambiente esses nutrientes, tá? Para que eles possam ser usados de novo. Então, eles funcionam como recicladores de matéria orgânica. Esse grupo específico de consumidores especiais nós chamamos de decompositores. Então, os decompositores eles são as bactérias e os fungos. Tá? Eles são seres que transformam a matéria orgânica em substâncias que podem ser reaproveitadas no solo, pelas plantas, por exemplo. Então, aquilo que estava presente no corpo de um animal que morreu, no corpo de uma planta que morreu, é decomposto, é degradado por esses seres, e os nutrientes eles voltam para o solo para poder ser usados novamente, reciclados novamente e utilizados pelos produtores, pelas plantas. Então, o papel dos compositores é fundamental para manter essa dinâmica de produção aqui no nosso planeta. Eles têm um papel importantíssimo no momento de reciclar matéria orgânica. Sem eles, a gente viveria em montões e montões de lixo, não teria reciclagem de matéria orgânica. E como a gente vive num planeta finito, as coisas tenderiam a acabar. Né? Então, graças aos decompositores, essa matéria ela vai sendo reciclada e pode ser reutilizada. Pois bem, na natureza, num ambiente natural, dificilmente você vai encontrar uma cadeia alimentar retinha assim. Ah, que bonitinho. A planta serviu de alimento para o gafanhoto serviu de alimento para o sapo serviu de alimento para a cobra. Na natureza isso não existe. Por que isso não existe? Porque várias possibilidades possíveis de alimentação estão ali presentes. Tá? A cobra não vai comer só o sapo. Né? O sapo não vai comer só o gafanhoto. Né? Existem várias possibilidades diferentes e acaba que cadeias alimentares diferentes se misturam, formando um verdadeiro nó, que é o que a gente chama de teia alimentar. A teia é uma representação das diversas possibilidades de cadeia que existem, tá? De cadeias alimentares que existem. Então, se você observar aqui esse ambiente, ó, você tem sempre iniciando um produtor, as plantas aqui. Ó. Aí essas plantas podem servir de alimento para o gafanhoto, para o rato, para o cervo aqui, o veado, né? Esse rato ele pode servir de alimento para a águia, para a cobra. O gafanhoto pode servir de alimento aqui, ó, para o sapo. O sapo pode servir de alimento para a águia. Essa cobra que comeu o rato pode servir de alimento para a águia também. Né? Esse veado pode servir de alimento para a cobra. Então perceba como as cadeias aqui vão se misturando. Né? E essa cadeia é pequena, ela só tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Essa teia alimentar é pequena, só tem 7 organismos envolvidos. Mas existem teias alimentares na natureza que são gigantescas. Né? Por quê? Porque elas envolvem todos os seres presentes ali naquele ecossistema. E todas as possibilidades possíveis de interação alimentar. Tá bom? Então, a teia alimentar é um conjunto de várias cadeias alimentares possíveis. E as relações entre esses seres vivos é o que possibilita um equilíbrio ecológico. Né? Se você mexe em algum deles aqui, né, você vai prejudicar os outros. Por exemplo, se eu retiro aqui a quantidade de cobras, né,
Se eu diminuo a quantidade de cobras, vai faltar alimento para a águia e vai sobrar veado. Esse excesso de veados que vai sobrar vai comer planta demais. Vai se alimentar de um excesso de plantas. E esse excesso de. E vai acabar destruindo esse excesso de plantas. Vai faltar alimento aqui pro gafanhoto e pro rato. E aí eu vou mexer no sapo, vou mexer na própria águia. Enfim, quando eu mexo em um desses indivíduos, quando eu reduzo um desses indivíduos do habitat, ou quando eu aumento a população de um desses indivíduos, eu acabo mexendo na teia toda, e isso afeta todo o ecossistema, porque a natureza ela vive numa tentativa de equilíbrio. Né? Um exemplo disso aqui, ó. O número de onças nessa teia alimentar diminuiu drasticamente. Então, imagina que tá aqui a teia, né? Uma teia que tem decompositores, bactérias e fungos, onça, capivara, gavião real, jiboia, arara e as plantas. As plantas são os produtores e aqui a gente tem vários grupos de consumidores. O que aconteceria se eu diminuísse o número de onças aqui drasticamente? Isso faria com que o número de capivaras aumentasse, né? Se o número de capivaras aumentasse, o número de plantas diminuiria, prejudicando todos os outros organismos do ecossistema. Então percebe como as teias alimentares elas mantêm um equilíbrio sutil no ambiente. Toda vez que você mexe nessas teias, você acaba prejudicando todo mundo que está aqui envolvido. Opa, tô demais aqui. Aqui, pronto. Essa energia ela vai fluir nos ecossistemas, né? Ah, ela vai fluir através de dinâmicas de alimentação. Então, para que essa energia ela seja passada de um ser para o outro, é necessário que haja alimento, tá? Que haja nutrição. Nem toda a energia de um ser é transferida para o outro. Por quê? Porque aquele ser já usou parte daquela energia para sobreviver. A energia que a planta obteve do sol, ela vai utilizar para crescer, para se reproduzir, para se desenvolver. Então, quando o gafanhoto ele se alimenta da planta, ele não está absorvendo 100% da energia da planta, porque parte da planta já usou. Ele está absorvendo uma cela dessa energia. Mesma coisa acontece com o sapo. Quando ele se alimenta do grilo, do gafanhoto, ele não vai observar, ele não vai absorver toda a energia do gafanhoto. Por quê? Porque o gafanhoto já usou parte dessa energia para sobreviver, sair pulando, para se reproduzir, para crescer, para se movimentar. Então a energia ela sempre vai fluir numa mesma direção. Essa energia não volta. O sapo não pode devolver energia para o gafanhoto. Então a energia ela sempre vai partir do produtor para o consumidor primário, do consumidor primário para o consumidor secundário, sempre nessa direção. Essa energia ela não volta, tá bom? Então, à medida que a energia ela vai sendo transferida, parte dela é perdida na forma de calor. Tá? Parte da energia do sol foi aproveitada aqui ó, pelos produtores. Esses produtores gastam parte dessa energia, ela se dissipa sob forma de calor. Quando os consumidores primários comem, parte dessa energia dos consumidores é perdida, se dissipa como forma de calor. E à medida que essa energia vai sendo transferida, transferida e transferida, ela vai diminuindo. É por isso que essas cadeias alimentares elas não podem ser infinitas. Vai chegar um momento que você tem os chamados predadores topo, né? Que são aqueles seres que não tem ninguém que os prede, porque a quantidade de energia no final dessas cadeias, dessas teias alimentares, já é tão pequena que nem compensa aquele indivíduo ser predado por alguém. Tá bom, lembra disso, a energia ao longo das cadeias alimentares e das teias alimentares, ela diminui, tá? É um fluxo sempre unidirecional, partindo de produtores para consumidores, e essa energia, à medida que vai sendo passada de um ser para o outro, vai diminuindo. Então, assim, resumindo aqui a nossa aula, o que é que a gente tem? Que a ecologia, ela estuda as relações que ocorrem em níveis além do organismo, que são os níveis de população, comunidade e ecossistema, que a gente já aprendeu o que é. O habitat é o ambiente onde o ser de uma espécie ele vive. Já o nicho ecológico é o conjunto das relações que esse ser estabelece com outras espécies. Cadeia alimentar é a sequência em que um indivíduo vai servindo de alimento para o outro. Os decompositores são seres que têm um papel fundamental no ecossistema, que é reciclar matéria orgânica. E a teia alimentar é um conjunto interligado de cadeias alimentares. Tá? Então, espero que tenha ficado claro para vocês. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tá bom? Valeu!